Tem aqui uma mensagem interessante do Alexandre Moraes. Antes do Alexandre Moraes, o Fernando Mainardi, ele perguntou sobre o Mike na transição física. Será que ele volta contra o Bragantino? Contra o Bragantino, sim, Mainardi. Existe até a possibilidade de amanhã. Vai depender muito da questão física, se amanhã ele consegue pelo menos ficar no banco de reservas. Ele e o Marcelo Lomba já, né, nessa transição física, para poder jogar, aí o Mike ele vai ter condições de jogo mesmo contra o Bragantino. Para amanhã, se ele for relacionado, é para ficar no banco. É para ter o Giai como titular, o Mike como uma opção. Então, o Mike já nesse processo adiantado, né, de transição física, infelizmente perdeu muitos jogos por causa da lesão na panturrilha, e existe a possibilidade também do Estevão ficar à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino, aí já um Palmeiras ganhando corpo novamente. O Alexandre Moraes, né, ele perguntou aqui: pensando que os nossos zagueiros voltaram a jogar bem, estou sentindo falta das jogadas ensaiadas. O Castanheira é o responsável pela criação destas jogadas. Ainda é feito isso nos treinos? Sim. O Castanheira continua sendo responsável por isso, o Palmeiras continua treinando a bola parada, mas o Palmeiras está encontrando dificuldade na eficiência das batidas, né, Fih? A gente vê muita bola passar perto e aí também é falta de eficiência na finalização. O Felipe Anderson ele bateu 2 bons escanteios contra o Vasco e o Palmeiras perdeu 2 gols. O Murilo ele foi muito bem na antecipação, no Léo Jardim, ele perdeu o gol. Então, essas jogadas elas continuam sendo trabalhadas, Alexandre, só que está faltando a efetividade na bola parada. O Murilo, pô, ele fez gol no brinco de ouro da princesa, ali foi muito mais uma cagada do que um mérito, porque o escanteio foi batido, o Walter do Cuiabá falhou, a bola bateu na canela do Murilo e entrou. Tanto que alguns ficaram com a sensação, pô, o Murilo ficou bravo, porque ele estava no banco. Não, o Murilo, pô, estava na minha frente, ele foi uma cara de vergonha. Ele falou, cara, o que aconteceu? A bola entrou, mas bateu em mim, bateu em alguém, ele nem viu o que aconteceu. Mas a bola entrou. Ele saiu com a cara de gol contra, ele falou, porra, mano, não viu o que aconteceu, não sei o que aconteceu, mas a bola entrou. Então ele comemorou ali mesmo, né? Porra, não fui eu que fiz, né? Mas fui eu, porque bateu em mim. Então, precisa melhorar essa efetividade. E tá fazendo falta a bolinha parada, né? Porque os últimos gols de bola parada mesmo que a gente viu, a gente não viu, né? Porque o VAR cancelou todos. Tá fazendo falta a bola parada. Acho que tem um ponto positivo, né, nisso tudo. A bola parada faz falta, mas o Palmeiras começou a fazer gols com bola rolando. A gente teve uma época que dependia totalmente de um escanteio, dependia totalmente de uma cobrança de falta para sair um gol. O Palmeiras mudou nesse ponto, mas aí a gente volta a olhar para esses pontos, né? Então, não sei também, até que fazer. É cobrança também, mas não é só cobrança, é efetividade. O Palmeiras, quando não é efetividade, né, Soler? Você bem lembrou aí, o gol do Flaco numa bola parada contra o Flamengo é anulado de forma errada porque marcaram o pé de outro jogador. Mas acho que isso não é um problema para o Palmeiras hoje. Esse é o ponto. Não é um problema. Não vejo como um problema, óbvio. A não ser que o Palmeiras não estivesse fazendo gol de jeito nenhum. Mas, legalzinho, né? Falando em gol de bola parada, o Veiga entrou no último jogo e fez um belo gol de bola parada. Pode não ter Sim. sido um cruzamento, mas foi um belo gol. Uma jogada que é trabalhada, né? Porque ele bateu na direção dos jogadores do Palmeiras que estavam na barreira. Isso também é trabalhado, onde os caras vão se posicionar para atrapalhar o goleiro. Então ali tem o mérito, ali tem o mérito do Castanheira. Óbvio, tem o mérito que o Veiga bateu muito bem, deslocou o goleiro, e o goleiro, pô, não pulou porque não quis. Mas ali o posicionamento dos jogadores para atrapalhar o goleiro é feito pelo Vitor Castanheira, por sinal o Castanheira tem um trabalho muito importante de excelência no Palmeiras, né? Além da bola parada, ele também é o responsável pela observação e por levar os meninos da base para treinarem com os profissionais. Então, o Castanheira que vê moleque do sub-15 ao sub-20 e aponta ali, ó, Abel, vamos trazer essa semana esse menino aí que o moleque é bom, vamos dar uma olhada nesse moleque aí. Então, ele tem um trabalho muito bom, é, no Palmeiras, o Vitor Castanheira.
Vou discordar com todo respeito, Rosenildo. Eu não acho que o Felipe Anderson tem que jogar na direita até o Estevão voltar. Deixa o Felipe Anderson jogar aonde ele vai jogar. Porque ele vai jogar na esquerda. O Estevão vai voltar semana que vem. Então, você vai mudar o cara para depois mudar de novo? Deixa ele jogar na esquerda até se acostumar a jogar pela esquerda, até entrar no ritmo, porque é a posição que ele vai ter que jogar. Enquanto o Estevão for jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele não vai jogar na direita nunca, porque ali a posição é do Estevão. Então, deixa o Felipe Anderson jogar na dele, deixa ele melhorar o seu jogo na esquerda, deixa ele voltar a jogar bem pela esquerda, que aí você vai ter um jogador preparado também para essa posição. Então, eu, sinceramente, não mudaria de jeito nenhum no Felipe Anderson, ainda mais agora que ele vai ter o retorno do Caio Paulista, que é o que a gente falou na última live. É um lateral que ele te dá mais opção de ultrapassagem, te dá mais opção de corredor. A gente falou sobre isso na live de segunda, né, depois do jogo contra o Vasco, que o Felipe Anderson não fez um bom jogo contra a equipe do Vasco, porque individualmente ele não estava bem, mas ele também não teve nenhuma jogada para ele poder buscar o lateral fazendo a ultrapassagem. E o Caio faz a ultrapassagem pelo corredor e por dentro, porque o Caio, como um atacante de formação, ele sabe também fazer a infiltração por dentro. Então, deixa o Felipe continuar jogando na esquerda, porque agora o Palmeiras terá o seu tripé de jogadores pela esquerda. O Caio jogando lateral, o Maurício por dentro e o Felipe Anderson aberto. E aí tem um ponto importante, que chegou um comentário aqui, meu caro Felipe Aroneto, do Sandro Cavalcante, que aí ele também tem uma boa observação. A única coisa que ele mandou aqui, né? A única coisa que eu acho é que perdemos a ultrapassagem pela direita que o Rios oferece. O resto segue o jogo. Isso é um fato. Amanhã, o jogador que vai entrar nessa vaga do Richard Rios, ele terá que oferecer essa ultrapassagem para o Palmeiras ter o equilíbrio. Então, se for o Fabinho, ele vai ter que sair um pouco mais da zona de conforto, sair um pouco mais ali da risca do meio de campo, dar um passo para frente. E nisso que o Sandro falou, o Gabriel Menino é um jogador mais acostumado. Então, acho que essa disputa ela está entre os dois. O Fabinho, por estar pedindo passagem, pedindo uma oportunidade para começar o jogo, e o Menino que tem essa rodagem de saber jogar como o meia mais aberto, um segundo volante que pode virar meia e cair pelos lados. É um jogador que já atuou como lateral, e o Giai já atuou como meia pela direita. Então, você poderia ter essa triangulação Veiga, Gabriel Menino e Giai, que, por característica, são três jogadores que poderiam fazer fluir ainda mais esse sistema de jogo. Mas o Gabriel Menino, não sei se está com todo o ritmo necessário para uma partida contra o Galo. Mas boa lembrança do Sandro Cavalcante. Tá voltando de lesão, faz tempo que não joga. Eu não apostaria no Menino. Talvez, enfim, se o Mike puder jogar, ou se o Rocha puder jogar. O Rocha não pode, né? Mas, enfim, eu talvez colocaria o Giai. Se for pensando assim, para atacar o lado direito jogando pelo meio, fazer algo próximo do que o Rios faz, talvez eu colocaria o Giai pelo meio campo, caso seja possível o Mike iniciar o jogo de titular. Acho bem difícil, mas caso fosse possível, pensando nessa possibilidade, mas também pensando que o Veiga vai estar em campo, o Veiga não consegue jogar muito pela esquerda, né? Ele não vai tão bem pela esquerda. Normalmente ele ocupa a mesma faixa, características diferentes, mas ocupa a mesma faixa de campo que o Rios ocupa quando está dentro de campo ofensivamente. Então, talvez o Veiga assuma por ali, e aí o Fabinho vai jogar mais como um Zé Rafael, atuando mais pelo lado esquerdo do campo. Enfim, tem várias possibilidades do Palmeiras fazer isso de uma forma diferente acontecer. Isso é bom. Essa dúvida de quem vai assumir o papel do Rios é bom, porque significa que ele está jogando bem pelo Palmeiras, significa que ele está desempenhando um papel importante, ao ponto da gente se preocupar quem vai fazer a função dele. Acho que, apesar de ter demorado, o Palmeiras encontrou uma base interessante de time, com esse tempo para treino conseguiu encaixar os jogadores. A gente fala de um Felipe que foi mal na última partida, mas é um Felipe que se apresenta bem também quando está com o Caio Paulista.
A gente fala hoje do Caio Paulista como se ele fosse titular, como se ele fosse não, né? Ele é titular absoluto do Palmeiras, então faz falta pro palmeirense também. O próprio Flaco fazendo a diferença, enfim, o Estevão indiscutível, o próprio Maurício, enfim, chamando a atenção também pelo Palmeiras e se tornando titular dessa equipe. Acho que um que talvez leve mais tempo para se firmar, mas também jogou bem na última partida é o Giai. Gomes e Murilo voltando a ser os pilares defensivos do Palmeiras e passando segurança para toda a torcida. O Everton, indiscutivelmente, voltando a ser o melhor goleiro do futebol nacional. Não só nacional, mas creio que em toda a América Latina. Não vejo um goleiro melhor que ele hoje nos grandes, nem nos grandes, nem nos pequenos da América do Sul, nem da América do Norte, apesar de ter goleiro campeão do mundo por lá, mas ele foi para lá para se aposentar, né, Luiz? Então, eu deixo com o Everton esse papel de melhor goleiro. Fico feliz, Solerdo, de verdade, porque essa temporada, cara, foi tão difícil ver o Palmeiras jogar bem, que, óbvio, nunca é bom, mas acho que tivemos um ponto bastante positivo das quedas das Copas, né? O Palmeiras conseguir se reorganizar dentro de campo. Isso foi o mais importante. Poderia se organizar